Oi, gente, boa tarde, boa noite, enfim, não sei que hora tu tá vendo esse vídeo. Se tiver algum barulhinho de fundo, desculpa, mas é que eu tô aproveitando essa luz natural para poder gravar para vocês sobre o meu relato de parto. Eu anotei algumas perguntas de vocês aqui, tá? Então eu vou respondendo conforme eu for contando mais sobre esse momento tão esperado, tão especial e de muito nervosismo. Então, vamos lá. Tudo começou no dia 8 de março, na verdade foi na madrugada pro dia 8 de março, 2h30 da manhã. Eu acordei com muita vontade de fazer xixi. O meu instinto, né, foi de levantar e ir ao banheiro. Quando eu levantei, a minha bolsa simplesmente estourou. Tipo, lavou assim o chão, a cama, e eu olhei pro Johninha e falei: ou a minha bolsa estourou ou eu fiz xixi nas calças. Eu falei pra ele. E daí ele, tá, e o que eu faço? Daí eu falei, eu não sei. E daí, tipo, eu fiquei muito nervosa. Que eu sou uma pessoa muito ansiosa e nervosa, né? Então eu saí correndo e já tentei falar com. Eu falei pra ele, eu vou tentar falar com a minha mãe, né? Vou tentar ver com ela, mas primeiro deixa eu ir no banheiro ver se realmente não é xixi. Eu fui no banheiro e eu vi que tava saindo um pouquinho do tampão, que é tipo uma clarinha assim de ovo, sabe? E daí eu falei, a minha bolsa estourou, vamos pro hospital. E aproveitando o gancho, vou responder uma das perguntas aqui que me perguntaram assim se foi particular, tá? E não, gente, meu parto foi pelo SUS, tá? O que acontece? A gente tem um convênio, mas é ambulatorial, então pra mim não valeria a pena fazer todo o processo da gestação pelo particular, se o parto seria pelo SUS. Então eu optei por fazer tudo pelo SUS, desde o acompanhamento do pré-natal até o parto, tá? Enfim, eu mandei mensagem no grupo da família, né, porque ninguém me respondia e eu tava nervosa, eu tremia igual uma vara verde, sério. E daí eu falei assim, mandei no grupo falando, acho que minha bolsa estourou, o que eu faço? E a minha tia era a única que tava acordada, 2h pouca da manhã, e falou pra mim, tá, mas o que aconteceu? Daí eu expliquei tudo, né? Daí ela falou, não, então realmente a tua bolsa vai pro hospital, porque no momento que estoura a tua bolsa, tu tem que ir, né? Mesmo que tu não tenha contração. E eu não tinha contração, tanto que eu fui bem tranquila pro hospital. Chegando, eu fui no geral, tá? De Novo Hamburgo, porque eu moro em Novo Hamburgo. Chegando lá, eles me atenderam e tudo, só que o meu cartãozinho do SUS eu fiz em São Leopoldo, quando eu morava em São Leopoldo. E eles complicaram lá por causa disso. Falaram que eu não poderia ter ido pra lá, que eu deveria ter ido pro Centenário, em São Leopoldo e tal. E daí eu falei, tá, mas eu moro em Novo Hamburgo. Daí eles, não, mas tu já tá com a bolsa estourada, não tem como tu ir pra outro hospital, vamos te baixar. Me baixaram no geral, e eu fui para a sala de exame, fizeram exame de toque para ver quantos eixos de dilatação eu tinha, fizeram um monte de pergunta, né, rotina, e fizeram um MAP, né, para ver como é que estava a situação do bebê na minha barriga. Daí chegando lá, depois que eles fizeram o MAP, eles colocaram um comprimidinho que ajuda, né, a dilatar mais rápido. Eu já tava com dilatação porque minha bolsa já tinha. Então, nesse momento, né, elas colocaram um comprimidinho, foi o único comprimido que eu recebi, que a partir dali começou uma contração de leve e eu ficava numa maca que dava do lado da porta onde entrava para a sala de parto para ganhar. Então, tipo assim, eu escutei uns 2, 3 partos. Mas aí chegou lá perto das 11h30 mais ou menos, eu comecei a sentir dor daí. Que daí eu já tava com 4 para 5 dedos de dilatação. Até então eu tava conseguindo conversar, né, com a minha mãe, com o Johninha, falando que eu tava bem e tal, porque lá no geral eles deixavam a gente ficar com o celular. E só que daí a enfermeira, eu escutei a enfermeira ligando pro Centenário, perguntando se tinha leito, que tinha uma mulher gestante e tal, e daí eu vi que era eu. Daí ela pegou e falou bem assim que eu me transferi de hospital por causa que estavam com superlotação. Mas eu tenho certeza que isso é mentira, entendeu?
porque eles fizeram isso só porque o meu cartãozinho do SUS era de São Leopoldo. Achei isso uma puta sacanagem, mas beleza. Era umas 10 para meio-dia mais ou menos, chegou a ambulância para me levar lá pro Centenário. Daí a minha mãe foi comigo na ambulância. Chegando lá no hospital, eles fizeram um exame de toque, eu já tava com 5 para 6 dedos de dilatação. Chegando lá, no caso, eu tava com 5 para 6 dedos de dilatação e elas me colocaram em um quarto onde eu fiquei sozinha. Vou dizer assim para vocês, fui bem mais recepcionada, né, no Centenário do que no geral. O geral é uma porcaria, né, enfim. Cheguei lá e daí elas ligaram uma baita tela de TV, assim, com umas músicas bem calma e tal, pra me ficar relax. Mas, gente, eu tava com tanta dor que eu queria que desligasse aquela TV, que eu tava ficando irritada já, sabe? E daí eu pedi pra uma das enfermeiras pra mim ir pro banheiro, porque daí eu ficava embaixo do chuveiro, era mais tranquilo, eu ficava mais relaxada, né? E eu fiquei lá até eu tá com... Era 8 para 9 dias de dilatação, mais ou menos, eu fiquei embaixo do chuveiro. E eu não tinha comido nada durante o dia inteiro, né? Da madrugada até o outro dia inteiro, e eu tava sem força já. Nisso, eu falei pra enfermeira, eu não aguento mais de dor. Eu não comi nada, eu tô me sentindo muito tonta, muito enjoada. E daí ela pegou e me deu uma gelatina. E falou, tenta comer essa gelatina. E daí eu tentava, sabe? Só que sabe quando tu tá... Não descia, sabe? E eu tava com tanta dor, gente, tanta dor. E daí ela falou assim, ai, pega um chiclete de menta. Me deu um Trident, pega um chiclete de menta que vai te ajudar, né? A, enfim, tu pensar em outras coisas e tal. E eu tentava, porque eu li muito que quanto mais pensa em outras coisas, mais calma tu fica. Mas eu não conseguia. A dor era tremenda, gente. Sério, não quero assustar, tá? Mas eu senti muita dor. E daí, depois disso, deixa eu pensar o que aconteceu. Tá, daí eu comecei a ficar com 9 para 10 de 9 para 10 de dilatação, que daí eu comecei a gritar, mas daí eu gritei, eu fiz fiasco. Eu gritei e falava, eu não aguento mais, dá um jeito, eu preciso ganhar esse guri, eu já tô aqui desde as 2h30 da manhã, vocês não dão um jeito. E eu tava preocupada já com o Gael, né, porque ele podia passar do tempo, Deus o livre. E eu falei, se alguma coisa acontecer com meu filho, eu vou matar vocês. Gente, sério. Mas daí chamaram a médica. No que chamaram a médica veio conversar comigo, falou bem assim, o que que tu tá sentindo? Eu falei assim, eu tô com muita dor, e realmente eu tava com uma contração atrás da outra, porque daí ela foi fazer o exame de toque, ela falou, eu vou fazer o exame de toque em ti, e a gente vai ver certinho com quantos dedos de dilatação tu tá. Eu tava com 9 para 10 dedos de dilatação. Ela falou bem assim, tu vai ter que ter de parto normal, tá tudo pronto pra te ter, só que ele precisa encaixar. E o Gael não encaixava, gente, ele não encaixava. Pra vocês terem noção, o que que aconteceu? Ela falou bem assim pra mim. Eu falei, eu não aguento mais. E daí ela falou, tu já tá com todos os dedos de dilatação, é só ele encaixar e a gente vai pra mesa de parto. E daí eu falei, tá, mas ele não vem? Daí ela falou, tá, então fica de 4 apoios. Eu falei, eu não consigo nem ficar de em pé, como é que eu vou ficar de 4 em cima da cama? Eu falei pra dela bem assim pra mim, tá, então vamos fazer o seguinte, toda vez que vir a contração, faz força e empurra com o máximo de força que tu conseguir, e daí eu vou te ajudar, eu vou puxar, ela falou. E daí foi isso, começou às 4 horas, tá? E eu comecei a fazer força e ela puxando a placenta. Eu fiquei 20 minutos nisso, sabe? De fazendo força e ela puxando, fazendo força, ela puxando. E o Gael, quanto mais contração eu tinha e mais força eu fazia pra baixo, mais ele ia pra cima, gente. Sofri as minhas costelas depois. Eu nem sentia mais, sabe? Sério, muita força. Porque ele subia, em vez de ele descer, ele subia. Então, isso que foi o mais dificultoso, assim, de todo o processo ali na hora de ganhar. E daí eu fui pra sala de parto, tá? Chegando lá na sala, ela disse pra mim ir caminhando, então eu fui caminhando com o guri encaixado, assim, parecia que ele ia cair a qualquer momento e eu tava apavorada. E daí ela
não, vamos assim, assado, senta aqui e tal. Eu já sentei, já abrindo as pernas, tudo, fazendo um monte de força. E daí ela pegou e falou assim, pode chamar o pai, não sei o que, quem vai acompanhar o parto. E daí eu, mas já não chamaram, meu Deus do céu. E daí eu peguei e comecei a fazer força. Daí eu fiz uma força e fiquei procurando o Johnny. E eu, cadê esse guri, cara? Ele precisa ver esse guri nascer, eu não vou ficar segurando muito tempo. Porque, tipo, eu fazia força, mas eu queria que ele visse o neném nascer. E daí foi a segunda força e eu catava ele, não achava, deu azar, ele não vai ver porque eu não aguento mais. E daí eu fiz uma força que eu dei um berro assim, ó, que eu devo assustar todas as mulheres que estavam lá pra ganhar neném. Mas nisso, o Joninha já tava no meu lado, com a mão no meu ombro e disse, vai amor, tu consegue. Só que ele tava vestido com as mesmas roupas do médico, então na hora lá eu tava com tanta dor e tão, sabe, querendo ganhar de uma vez que eu não prestei atenção. E daí na última força eu vi que ele tava do meu lado e daí eu vi que ele viu ele nascer. E naquele momento, gente, meu Deus, parece que saiu assim, ó, os 10 quilos de uma vez só, assim, sabe? Meu Deus do céu. E deu aquele alívio, mas eu senti ainda que tava estranho. Daí ela pegou e falou assim pra mim, olha só, ficou a placenta presa, tu vai sentir um puxão, fica firme, ela falou. Daí eu falei, tá bom. E daí ela fez assim, ó, sabe quando, gente, parecia que tá distribuindo uma vaca, por Deus. Ela pegou e puxou assim, que ela puxou minha barriga, fez assim, ó. E daí, tipo, fiquei mole. Daí tiraram o nenê, pesaram, fizeram tudo que tinha que fazer, colocaram o Gael no meu peito, assim, e eu olhava assim, ele inchadinho, um japonesinho, assim, ó. Ai, meu Deus, é a melhor sensação da vida. Um alívio, assim, por ver que ele tava bem, que tava tudo certo. E aquele medo de pegar no colo pela primeira vez é uma sensação única. Ai, eu fico até emocionada de lembrar daquele dia, meu Deus. Eu fiquei na maca, elas me costuraram, eu tive ponto. Eu não sei quantos pontos que eu tive, mas eu devo ter tido uns 3, 4 pontos. E elas não precisaram cortar, né? Foi tudo natural, assim. Enfim, o corte lá foi tudo natural. E daí eu fui pra maca, né? Daí o Joninha pegou e me perguntou, tu vai precisar de alguma coisa, o que tu quer? E eu tava com tanta fome, gente, que a única coisa que eu falei pra ele, quando tu vier, tu traz um X. eu lembro que eu falei isso. Mas tipo assim, e daí o Gael tava aqui, eu tava começando a tentar amamentar. E daí o processo da amamentação foi mais complicadinho, mas daí outra hora eu venho aqui contar pra vocês. Antes que eu esqueça. Quando eu fiquei lá, fui pro quarto, né, com o Gael, a primeira noite eu passei sozinha com ele no hospital, porque não tinham liberado ainda, né, por causa da pandemia e tal. Mas daí, no outro dia, no dia 9 de março, eles liberaram pra ficar acompanhante na hora das dores ali na sala pro parto e pra acompanhar no quarto também, ficar lá, enfim. A primeira noite foi punk, sabe? Mas depois deu tudo certo. O Joninha ficou comigo lá os 3 dias que eu fiquei. Eu acho que foi 3 dias, 72 horas, é. Foi. Contando com um dia que eu passei até ganhar, né? E daí minha mãe também foi lá ficar comigo. E daí depois a gente foi pra casa e daí foi fluindo, sabe? A gente foi se adaptando, foi conhecendo ele foi conhecendo a gente, foi uma loucura, mas foi muito bom. E agora eu tenho umas perguntas para responder para vocês. Qual a parte mais difícil da gestação? A parte mais difícil da gestação para mim foi o final, que eu já não aguentava mais. Meus pés estavam inchados, eu tava inchada, a minha barriga tava pesada, eu não conseguia dormir, eu tava ansiosa, nervosa, angustiada, eu queria ganhar logo ele. Ele com 39 semanas e 4 dias, então não chegou a dar lá as 42 semanas, foi tranquilo, foi certinho no tempo que tinha que ser, sabe? No parto, como foi a decisão entre parto normal e cesárea? E eu respondi outra aqui, se foi parto normal e cesárea. Foi parto normal e a cesárea nunca foi uma opção pra mim, tá? Por conta da anestesia, de todo o processo pós-parto. Mas eu sabia que se
por acaso, né, eu tivesse qualquer complicação, pressão, qualquer coisa que tivesse que ser feita cesárea, ok, beleza. Mas não era uma escolha minha, eu queria parto normal e graças a Deus eu tive força, Deus me deu força e eu consegui ter de parto normal. Viu algo que te deixou insegura? Não, mas eu escutava muita coisa que me deixava com medo. Quando eu tava lá no geral, eu tava do lado da sala, né, que as mulheres iam ganhar os bebês. E no momento que eu cheguei lá, eu escutava as gurias gritando: pelo amor de Deus, eu não aguento mais, tira de mim, não sei o que, eu quero meu marido aqui. Daí não podia, né? Eu quero meu marido aqui, não sei o que. E daí elas falavam: o que vai adiantar ele tá aqui? Espera, fica quietinha, tu tá vendo alguém fazer escândalo igual tu? Só que, tipo assim, a gente tá com dor, né? Então a gente tem que botar mesmo pra fora. Se uma delas tivesse falado isso pra mim, por Deus que eu ia. Olha, eu acho que ia dar merda. Mas ninguém falou nada pra mim, foi tudo tranquilo, graças a Deus, porque, né? Ia baixar o Espírito Santo ali e já era, daí. Mas. E daí eu chorei. Eu chorei no momento que a menina foi pra sala pra ganhar, porque eu escutei eles falando: faz força, e depois eu escutei o chorinho do nenê. Daí eu pensei: meu Deus, vai chegar o meu momento, cara. Será que eu vou ter força suficiente? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou sentir tanta dor assim? Porque na hora eu não tava sentindo dor, né? Enfim, até o quarto pro quinto dedo de dilatação eu não tava sentindo nada. Eu fui sentir depois, né? Do quinto pro sexto, que foi quando eu fui de ambulância lá pro Centenário. Ai, gente, uma loucura, meu Deus. Mas foi isso. E por que não foi particular? Bom, já respondi isso aqui pra vocês também, que me perguntaram se tinha sido particular, e não optei por ser particular, até porque eu acredito que, assim, independente de onde fosse, ia ser do jeito que Deus quisesse, porque, assim, às vezes a gente paga um dinheirão pra ser particular e o tratamento é pior do que uma rede de saúde pública, né? Então eu posso dizer assim, ó, eu falava muito mal do Centenário, porque eu escutava 1 milhão de coisas, mas eu tive, tipo assim, calaram minha boca, tá? Porque o atendimento super bom, muito melhor do que o geral. O geral, olha, um lixo, sério. E o Centenário não, as enfermeiras muito queridas, todas hospitaleiras, muito, tudo certinho, eu amei. E assim, gente, eu acho que é basicamente isso, assim, o meu relato de parto, contando a história bem como ela realmente é, o que realmente aconteceu. Então era isso, eu espero que eu tenha conseguido tirar aqui as dúvidas de vocês. Espero que eu tenha contado tudo que eu tô lembrando agora, assim, de momento. Era isso. Gaelzinho nasceu super bem, nasceu com 52 centímetros, 3 kg, 804 gramas e nasceu às 4h20 da tarde. Exatamente 4h20 da tarde. No dia 8 de março, dia da mulher. Um belo presente pra mim e pra minha família. Meu Deus do céu. Um presente de Deus, sério. E enfim, se tu gostou, clica aí no gostei. Se tiver com alguma dúvida, me pergunta aqui que eu te respondo. Se quer trocar uma ideia, me chama no direct também. Tô aqui pra ajudar a compartilhar minha rotina, enfim. E também mostrar a realidade, né, gente? Porque nem só de flores que se vive. E eu posso dizer assim que, apesar de tudo que aconteceu, eu sou muito grata porque eu fui super bem acolhida lá no Centenário, fui super bem recebida, cuidaram muito bem do Gael, ele ficou o tempo todo comigo quando precisou fazer algum tipo de exame, eles levaram, mas logo trouxeram, foram todos muito hospitaleiros. Agora eu vou lá, meu pequenininho tá aqui do meu lado, tá dormindo, gente, ele ficou dormindo o tempo inteiro da gravação, tô muito feliz. Mas era isso, um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!